decidimos ficar com esse nome, a importância de estudos bíblicos e antropológicos para a utilização da pesquisa cultural como estratégia de comunicação e contextualização do Evangelho nos campos missionários. Como sumário deste trabalho, fiz 6 divisões. A primeira divisão é a introdução, a segunda divisão foi feita sobre objetivo geral e objetivos específicos. Terceira divisão, a questão norteadora, justificativa e a metodologia. A quarta divisão são as divisões dos próprios capítulos do trabalho. A quinta, a pesquisa de campo e suas discussões. E, por último, as referências bibliográficas. Bem, quando nós falamos de pesquisa cultural, nós temos que entender como ela é um pilar importante para a comunicação e contextualização transcultural do Evangelho. Né? A gente ter um olhar específico para a cultura e entender os anseios daquela sociedade. Nós vimos um trabalho anterior sobre isso, sobre a questão do pós-modernismo lá na Europa, né? É importante olhar para esse aspecto pós-moderno dentro da Europa. Então, isso vale não somente para o campo europeu, mas para todas as culturas onde os missionários estão alocados. Mas, ao mesmo tempo, quando nós falamos sobre uma pesquisa cultural para uma contextualização bíblica, né, transcultural do Evangelho, também temos que lembrar o seguinte: nós não concordamos com o conceito, por exemplo, de Charles Craft, que traz a etnoteologia, onde a própria cultura interpreta a Bíblia. Não. A contextualização, ela tem que começar pela própria palavra de Deus. Então, a Bíblia Sagrada é a principal fonte antropológica de contextualização que o missionário pode ter. Por isso que nesse trabalho será feito um estudo bíblico e antropológico, porque nós cremos que a Bíblia Sagrada é o primeiro pilar que nós podemos ter para a contextualização bíblica do Evangelho, porque ela possui uma rica fonte cultural, social, né, dentro da palavra de Deus, né? E ao mesmo tempo, se nós temos como fonte principal a própria palavra de Deus, teremos também fontes teóricas, né, que escreveram e escrevem sobre esse assunto, entre eles a própria professora que está orientando esse trabalho, a professora Barbara Barnes, né, o Ronaldo Lidor e Paul Hibbert. Esses são alguns autores, eu elenquei eles como os principais autores que foram embasados neste trabalho. Como objetivo geral desse trabalho, ele procura abordar a importância da pesquisa cultural missionária para uma melhor contextualização e comunicação transcultural do Evangelho no campo missionário. Já agora, de forma específica, ele irá explorar a base bíblica do estudo antropológico e da atuação missiológica, ao mesmo tempo irá abordar a antropologia aplicada aos missionários, com destaque na base teórica e na pesquisa cultural, como ferramenta antropológica da antropologia missionária, e também irá apurar alguns métodos de pesquisa e algumas aplicações contemporâneas dessas pesquisas por alguns missionários que estão no campo transcultural. E seguindo também, nesse sentido, a questão norteadora desse trabalho irá abordar como a pesquisa cultural pode contribuir para uma comunicação e contextualização de missionários transculturais. Então, como que pode contribuir? De que maneira? Né? Quais são as ferramentas que a pesquisa pode contribuir para a contextualização missionária? E a justificativa desse trabalho também ela é para oferecer estudos bíblicos e antropológicos para a utilização da pesquisa cultural missionária como estratégia de comunicação e contextualização do Evangelho nos campos missionários. Então, isso já justifica o próprio trabalho. Como nós falamos no início, na introdução, a principal fonte para a contextualização tem que ser a palavra de Deus, então através de estudos bíblicos, mas também de estudos das ciências sociais, da antropologia, né, para a utilização dessa pesquisa, e assim nós entendemos como podemos contextualizar e comunicar o Evangelho de uma melhor forma. A metodologia que será utilizada é pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo por meio de um formulário online que será posteriormente explorado. Divisão de capítulos. Né? A divisão de capítulos ela segue a mesma ideia do próprio objetivos específicos.
Então, o primeiro capítulo com o primeiro objetivo específico e assim por diante. Então, a primeira divisão do capítulo se dá pela a base bíblica do estudo antropológico e da atuação missiológica. O segundo capítulo, seguindo também o segundo objetivo específico, a antropologia aplicada a missionários. E o terceiro capítulo, a pesquisa cultural aplicada em missões de forma bíblica. Primeiro capítulo, a atuação, a base bíblica do estudo antropológico e da atuação missiológica. Né? Como nós vimos, a palavra de Deus ela foi escrita por diversos autores. Né? A gente sabe que ela foi inspirada pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo, mas foi escrita por diversos autores que estavam numa cultura específica e para receptores específicos. E está sendo interpretada por várias culturas diferentes ao longo da história. A cultura brasileira está interpretando a Bíblia, claro, de maneira, a gente tenta interpretar de maneira fiel, né? A Bíblia interpreta a cultura, mas nós também lemos a palavra de Deus. E a partir disso, nós vemos como que ela é uma rica fonte antropológica, fonte cultural, né? Abrangendo tantas culturas, né, diferentes, né? E ela, por ser essa fonte cultural, e primeiramente ela está baseada no próprio Deus, nós podemos entender como que ela também pode ser preciosa para a prática e estudo da missiologia e da antropologia missionária. Né? Então, nas divisões desse primeiro capítulo, eu fiz 4 subdivisões. A primeira é a Bíblia como fonte multicultural. Né? Nós iremos abranger nessa primeira subdivisão que a ideia de sociedade, de cultura, tem que começar pelo próprio Deus. Nosso próprio Deus, ele é um Deus trino, né, ou triuno. São 3 que se relacionam entre si mesmo, né, sendo o mesmo Deus, né? E a partir disso, né, o próprio Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Se o próprio Deus ele tem esse relaciona entre ele, nós, como seres humanos, criados em imagem e semelhança desse Deus, também temos o anseio de termos comunhão com alguém semelhante a nós. E por isso que o próprio Deus falou que não é bom o homem estar só, porque nós temos como humanidade um anseio de nos relacionar com alguém, né, de viver em sociedade. Então nós vemos que a questão social começa com o próprio Deus, a forma que Deus nos criou, sendo a imagem e semelhança dele. Mas a partir disso nós temos desde a Torre de Babel, as divisões ali das línguas, das culturas, a partir disso nós vemos, né, o próprio Cristo Jesus sendo um exemplo também de contextualização. Filipenses 2 fala que ele teve essa empatia para conosco, se fazendo semelhante a nós, né, e próprio no Novo Testamento, o plantio de igrejas também. E dessa forma, no segundo capítulo, nós iremos abordar essa pesquisa cultural e a contextualização dentro do próprio Antigo Testamento. Né? Nós vemos no Antigo Testamento exemplos muito práticos da pesquisa cultural ou também da própria contextualização. Por exemplo, a história de Caleb, que enviou seus espias, né, em entrevista com Raabe. Nós sabemos que aquilo não era uma pesquisa cultural em si, mas nós vemos claramente princípios de uma pesquisa ali sendo realizada que nós podemos utilizar para a pesquisa cultural hoje. E o próprio povo de Israel, ele cometeu um excesso de contextualização, se contextualizando com os outros povos, com as outras nações, através da prática de idolatria e indo contra a palavra de Deus, os mandamentos que o Senhor tinha dado. Então, eles preferiram, através da cultura, ler o mandamento, não através do mandamento de Deus, ler a cultura, e por isso que eles cometeram um excesso de contextualização, que é um grande perigo que os missionários têm, né, no campo missionário, e tem que procurar evitar. Já como terceiro subcapítulo, nós iremos analisar a própria aplicação de Jesus e os princípios de pesquisa cultural em sua comunicação e contextualização. Nós sabemos que Jesus, em grande maioria das vezes, ele se comunicou para o povo da sua cultura original, o povo judeu. Era sua cultura, não era uma cultura transcultural, sua cultura original. Mas ainda assim, nos traz princípios que podemos utilizar numa comunicação transcultural. Eu elenquei 2 exemplos. Primeiro, que é a parábola dos primeiros lugares, né, um exemplo clássico que nós podemos ver como Jesus analisou aquela situação, e a partir disso, dessa pesquisa que ele fez, ele trouxe essa parábola, né, para ir de encontro com os seus resultados, as suas pesquisas, e também quando aquela viúva estava ofertando, a Bíblia fala que ele se sentou ao lado e observou. Né, essa observação de Jesus também são princípios preciosos para uma pesquisa cultural. Mas o próprio apóstolo Paulo também é um grande exemplo
de contextualização bíblica. Ele pregou igrejas no Novo Testamento de forma tão diferentes, de acordo com seu contexto multiculturais, e eu tentei aqui separar dois exemplos clássicos, que é de Atos 13 e Atos 17, são públicos diferentes, povo judeu e o outro público ateniense, e nós vemos como que Paulo também, ele contextualizou a sua mensagem bíblica. Lá no Atos 17, nós temos que ele observou e notou que tinha um altar de Deus desconhecido. Isso só foi possível porque ele pesquisou, ele notou, ele andou no meio daquela cultura. Ele utilizou poemas na sua contextualização da palavra de Deus, a pregação do Evangelho. Então, nós vemos quão importante foi a pesquisa cultural para o apóstolo Paulo, para a sua contextualização de forma fiel e bíblica, né, do Evangelho. Já no segundo capítulo, nós iremos agora já observamos a base bíblica, né? Agora nós iremos para a base teórica, analisar, né, essa antropologia aplicada ao missionário, né? Então, nesse capítulo, eu tentei, como funil, que pega o tema maior, vai até o tema menor, tentar analisar como que a antropologia ela se aplica ao missionário. Então, seguindo essa ordem do funil, tentei primeiro observar no primeiro subcapítulo a questão da própria antropologia cultural. Alguns conceitos referentes a isso, o que é antropologia, as suas classificações, como se classifica a antropologia cultural também. E, ao mesmo tempo, nesse primeiro subcapítulo, eu tentei mostrar como os próprios missionários contribuíram para os antropólogos lá no início, né? Nós vemos, hoje se fala tanto em atrito entre antropólogos e missionários, mas nós vemos que no início, quando os antropólogos começaram a realizar essa pesquisa de forma como ciência, os próprios missionários foram uma base de informação para eles realizarem a sua pesquisa, né? Os missionários que estavam longe, eles traziam as informações, colhiam as informações e traziam para os antropólogos. Então, nós vemos que dentro da própria antropologia houve uma contribuição dos missionários também. Já no segundo subcapítulo, eu trabalho já uma antropologia missionária. Se nós olhamos no primeiro capítulo, uma contribuição dos missionários para os antropólogos, no segundo capítulo nós vemos quais são as contribuições que os antropólogos podem dar aos missionários, a partir das suas ferramentas de antropologia. E nós tentei trabalhar nesse segundo subcapítulo a questão da diferença entre antropologia teórica e aplicada, e chegamos à conclusão, até de acordo com o Ronaldo Lidório, que a própria antropologia missionária é uma antropologia aplicada. O que é isso? É uma antropologia que não fica somente na discussão, no campo das ideias, da fomentação acadêmica, mas a partir das ideias, essa fomentação acadêmica aplica esses conceitos antropológicos na prática dos anseios sociais a quais são alocados. E os anseios sociais a quais os missionários aplicam isso é no campo missionário, para contextualizar de maneira bíblica o evangelho. E é nesse subcapítulo que trazemos o conceito de antropologia missionária e de contextualização bíblica também, ou crítica e acrítica, conforme Paul Hibbert. E no terceiro subcapítulo, nós trabalhamos um pouco sobre a cosmovisão, sendo uma lente cultural para a contextualização bíblica. E de forma especial, esse terceiro subcapítulo é um subcapítulo que eu gostei muito de escrever, porque nele eu consegui claramente ver uma ligação entre a antropologia e seus métodos de pesquisa e a própria teologia. É na cosmovisão que nós vemos com Paul Hibbert, o evangelho não quer transformar somente crenças, costumes, tradições, mas ele quer chegar na cosmovisão dos seus ouvintes. E na cosmovisão, Paul Hibbert também fala a importância de investigar, de pesquisar as cosmovisões através dos métodos de pesquisas antropológicos. Então, através da antropologia, o missionário consegue fazer pesquisas para levar o evangelho de forma contextualizada, para tentar alcançar a cosmovisão, a forma de ver o mundo daquela etnia a qual ele está alocado. E da mesma forma, o missionário pode conhecer sua própria cosmovisão, para ele não correr o erro, por exemplo, do etnocentrismo, né, ou do choque cultural. Então ele tem que conhecer sua própria cosmovisão, o Hibbert fala sobre isso, e ao mesmo tempo procurar conhecer a cosmovisão do povo a qual ele está alocado. Já no terceiro capítulo, nós tentamos aqui trazer uma pesquisa cultural aplicada em missões e de forma bíblica.
né? Como eu disse, o Hilbert ele trata sobre isso, né, muito bem. Ele, no seu livro Transformando Cosmovisões, ele diz que o missionário, né, ele tem que pesquisar as culturas porque essas outras culturas são estranhas para o missionário, né, para nós. Por isso que é necessário investigar as suas bases a fim de entendê-las. E a partir disso, seguindo essa lógica do Paul Hilbert, nesse terceiro subcapítulo, terceiro capítulo, nós tentamos primeiramente falar sobre alguns métodos de pesquisa que estão sendo utilizados hoje por alguns missionários que são. De forma especial, e os dois métodos que, pelo que eu percebi, são mais utilizados pelos missionários aqui no Brasil, nós exploramos um pouco sobre o método do Ronaldo Lidório e do James Spradley, também, né, esses dois antropólogos que, de forma bem específica, trazem métodos de pesquisa que são os mais utilizados hoje pelos missionários, pelo menos missionários brasileiros, né, em grande parte. Além disso, foi feita também uma pesquisa de campo que foi realizada através de um formulário online, feito pelo próprio autor. Eu mesmo fiz essa pesquisa por esse formulário online, com 48 missionários que estão no campo transcultural. Bem, essa pesquisa ela foi realizada entre o dia 7 de 2 de 2024 até o dia 24 de 3 de 2024. Ela possuiu 48 respostas. Elas foram realizadas por missionários de 4 nacionalidades diferentes, sendo a maioria deles brasileiros, e de diferentes igrejas, estando em diferentes contextos transculturais também, né? Então, nós temos, foi amplo, em um mês, né? Foi amplo, né, essa pesquisa, 2 meses quase, né? Amplo essa pesquisa que a gente conseguiu atingir esses 48 missionários. Dentre esses missionários, nós dividimos quais são os campos que eles são alocados. Eu vou colocar, já mandei para os professores o anexo desse formulário, e as perguntas específicas, só os professores terão acesso, porque os missionários pediram para não publicar o nome deles pelo campo a qual eles estão, mas de forma geral, o abordo geral dessa pesquisa vai ficar também disponível para quem quiser ter acesso. Mas eu separei algumas respostas que foram respondidas por esses missionários. Primeiramente, qual o campo missionário que ele está alocado? A maioria deles, 43,8%, estão entre os povos minoritários do Brasil, né? Nós também temos aí 16,7% que estão na África, outros 16,7%, esses 48 respostas estão na Ásia, 2,5% na Europa e 10,4% estão nos países do continente americano, tanto América do Norte, Central e do Sul, fora o Brasil, que já está abrangido pelos povos minoritários aqui no Brasil. Bem, foi perguntado também se o trabalhador, né, se o missionário, ele realizou algum tipo de preparo missionário transcultural. E, para minha surpresa, 87,5% deles falaram que sim, que eles realizaram esse preparo missionário transcultural, mas 12,5% deles falaram que não realizaram qualquer tipo de preparo transcultural para estar no campo ao qual eles já estavam, né? Eles já estavam no campo e eles não realizaram preparo nenhum para estar no campo ao qual eles estão. Desses que realizaram o preparo transcultural, 83,3% afirmaram que não possuía matérias relacionadas à antropologia social e cultural em suas grades curriculares. E 16% deles falaram que não possuíam. Então, 83% possuíam e 16,7% deles falaram que não possuíam essas matérias relacionadas à antropologia social em sua grade curricular. Também foi questionado se possuíam também a matérias relacionadas à pesquisa cultural e social, né? Ou, como muitos seminários da Escola de Missões usam, etnografia ou etnologia dentro da pesquisa, dentro da sua grade curricular. 33,3% falaram que não tinha essas matérias específicas dentro da sua grade curricular. Isso me surpreendeu porque é exatamente 1/3. 1/3 das respostas falaram que não tinha nenhuma dessas matérias na sua grade curricular. Ao mesmo tempo, foi perguntado se esses 48 missionários realizaram a pesquisa social e cultural, né, em seu campo missionário. E esse foi uma outra grande surpresa. 77,1% falaram que não realizaram qualquer tipo de pesquisa, não usaram nenhum método de pesquisa para realizar essa pesquisa cultural. Somente 22,9% dos missionários que responderam, dos 48 missionários que responderam, realizaram a pesquisa cultural no campo a qual eles estão.
Dentro desses que realizaram, foi perguntado quanto tempo durou a pesquisa. 45% deles falaram que foi de 6 meses ao ano, 27,3% menos de 6 meses, 18,2% mais de 3 anos e 9,1% de 1 a 2 anos, o tempo que eles realizaram a pesquisa no campo a qual eles são alocados. Aí, então, nós vimos, então, que 77% fizeram a pesquisa cultural e 37% que é o número de 11 missionários não me confundi, perdão. 77% deles não realizaram a pesquisa cultural e 33% deles realizaram a pesquisa cultural, que dá cerca de 11 missionários, né? Então foi perguntado para esses 11 missionários o que realizaram a pesquisa cultural. O que mudou na sua comunicação, na sua contextualização do evangelho após o resultado da pesquisa? Então nós vimos que eles fizeram a pesquisa em um tempo, teve um resultado, e após esse resultado, o que mudou? Nós tivemos 11 respostas, eu não vou elencar todas elas aqui, mas eu separei três respostas que eu achei bem interessantes. Uma dessas respostas, que foi a resposta 6, diz o seguinte: os dados a levantar essa pesquisa social me deram material e pressupostos de como apresentar o evangelho em áreas da vida cristã, e em que áreas da vida cristã dar o foco no discipulado. Mas o principal benefício, certamente, foi a minha contextualização com o povo. Muito rápido, tive abertura com o povo e aprendi a me comportar na organização social. Olha que resposta interessante, né? A gente vê que tanto a contextualização, né, o dele mudou, né, o foco no discipulado, né, que mudou no foco do discipulado dele também, né? Além disso, a abertura com o povo foi muito rápido. E eu achei interessante essa última ideia que ele colocou, e como ele tinha que se comportar na organização social. O missionário tem que saber como se comportar. Paul Riber fala isso, né? O papel e o status que ele tem que ter na sociedade, que é diferente da sociedade originária dele. Ele tem um novo status lá naquela sociedade. E ele tem que se aprender a se comportar disso. E foi exatamente esse um dos resultados da pesquisa. Né? A 9 falou o seguinte: a forma de atualização e método de abordagem, né, o que mudou na contextualização e comunicação dele do evangelho após a pesquisa foi a forma de atualização e o método de abordagem. Ao compreender melhor a comunidade, pude obter ferramentas mais eficazes. Então, ele teve ferramentas mais eficazes para levar o evangelho. A 11 facilitou a preparação, seleção, aplicação dos conteúdos a serem aportados em todas as áreas, gente. Achei interessante, todas as áreas, seja criança, seja idoso, seja casais, em todas as áreas, o resultado dessa pesquisa ajudou para ensinar essas pessoas, né? Então, esse foi o resultado daqueles 11 missionários que fizeram a pesquisa. Mas e os 37? Os 37 missionários que não realizaram a pesquisa. Qual foi o motivo a qual eles não realizaram a pesquisa social e cultural? Né? Entre os motivos, que deu 24%, primeiramente foi a falta de preparo. Eles não possuíam preparo para a realização da pesquisa. Ao mesmo tempo, 24,3% falaram que já existia a pesquisa para o povo e etnia específica a qual eles estavam alocados. Por isso, eles não realizaram a pesquisa. 21,6% deles afirmaram que não possuía segurança para realizar a pesquisa sozinho, sem uma mentoria para auxiliá-los. 13,5% ficou empatado entre que não tinha tempo suficiente para a realização da pesquisa, e também 13,5% que não achou importante a realização da pesquisa cultural. E 2,7%, esse me surpreendeu, porque eu tinha deixado a opção aberta, caso fosse um outro motivo, e um missionário escreveu que não sabia que existia a pesquisa cultural que poderia ser aplicada ao povo a qual estava alocado. Não sabia nem da existência de um método de pesquisa para missionários, né, no campo a qual estava. Bem, e foi perguntado agora, de forma final, para os 48 missionários, o que poderia auxiliá-los à realização da pesquisa social e cultural, tanto para aqueles que fizeram pesquisa, como aqueles que não fizeram pesquisa.
Então, novamente, o que está gritante aqui é o preparo. Eles precisam ser melhor preparados para a realização da pesquisa, e isso é bem interessante, será discutido depois esse resultado. Também vai falar da mentoria na pesquisa, ser mentoriado a realizar, não se sentem seguros. 25% ter mais tempo, né? Eles acham que tem pouco tempo para a realização de uma pesquisa. E 16,7% ferramentas para a realização da pesquisa, ter mais ferramentas para realizar. Bem, algumas discussões referentes aos resultados. Como nós vimos, então, os resultados são bem significativos e eu acho que esse resultado tem que abranger várias áreas diferentes, tanto igrejas como agências missionárias, seminários, escola de missões, né? Nós temos que refletir sobre o resultado dessas pesquisas. E, ao mesmo tempo, eu queria trazer o destaque, alguns resultados para uma melhor reflexão, né, sobre como que nós podemos agir futuramente, né? A ideia não é trazer soluções em si, mas refletir nos resultados. Eu quero só refletir nos resultados. O primeiro resultado foi a falta de preparo. A falta de preparo é que vai em consonância ao que foi respondido pelos missionários sobre quantos deles, por exemplo, tinha o curso de preparo missionário transcultural. 12,5% eles não tinham, então eles não tinham nem o preparo transcultural missionário. Né? Ao mesmo tempo, 16% deles não tinha nem a matéria de antropologia na sua grade curricular, então eles foram preparados nem para questões sociais básicas. 33% deles não tinha essa matéria de etnografia, de pesquisa social e cultural em sua grade curricular. Então, nós vemos isso para as escolas de missões, que eles não trouxeram, algumas delas, nessas porcentagens, não trouxeram essas ferramentas dentro do preparo para esses missionários. E também vai de encontro, né, ao que eles responderam sobre quais foram os motivos que eles não realizaram a pesquisa, sendo 24,3% foi a falta de preparo para aqueles 37 missionários que não realizaram a pesquisa por conta que não tinha preparo para isso. E vai de encontro também aos 29,2% falando que precisariam de mais preparo para realizar a pesquisa. Então, esse é um dos resultados. O mais preparo, ser investido no preparo desses missionários para a realização da pesquisa cultural. Outro resultado interessante foi a necessidade de mentoria. Muitos deles não se sentem seguros para a realização da pesquisa cultural. Isso, novamente, vai de encontro também, quando nós temos o porquê eles não realizaram, os 37 missionários, né, nós vemos aqui um número, 21,6% não realizaram porque não tinham segurança. Eles, mesmo sendo preparados nas suas escolas de missões, na prática, quando eles estavam no campo, eles não se sentiam seguros para realizar a pesquisa sozinhos. Vai que eu erro, meu professor não está aqui para me ajudar, e agora? Cadê essa humilde para me ajudar? Então, nós temos esse número, eles precisam ser melhor mentoriados em suas pesquisas no campo. Tem uma mentoria nem se for online, talvez seria interessante. E vai de encontro também ao número de 29,2% que queriam ter mais mentoria para auxiliá-los a realizar a pesquisa no campo a qual eles estão. O tempo para a realização de pesquisa foi também um dos motivos que muitos missionários não realizaram a pesquisa, né? Eu acho interessante, porque se eles falaram que o tempo não foi um dos motivos para não realizar a pesquisa, eu fui para o resultado da pesquisa daqueles que realizaram a pesquisa cultural. Qual foi o resultado? Nós vemos aqui algumas coisas, eu até escrevi. Me deram material. Muito mais rápido eu tive abertura com o povo. Aprendi a me comportar na organização social. Pude obter ferramentas mais eficazes. Facilitou na preparação. Facilitou. Em todas as áreas de ensino isso foi facilitado. Então, nós vemos aqui, com o resultado daqueles que realizaram a pesquisa cultural, que a realização dessa pesquisa ajuda, economiza tempo do missionário posteriormente. Se ele investir tempo no início, fazendo essa pesquisa cultural, logo quando ele chega, no início, economiza tempo depois, economiza tempo para fazer o discipulado de forma mais eficaz a vida cristã daquela comunidade, economiza para fazer materiais melhores, economiza para fazer uma melhor contextualização, economiza tempo para obter ferramentas mais eficazes, economiza preparar um sermão, economiza, né, dar uma aula, preparação de ensino em todas as áreas. Então, investir tempo na pesquisa cultural no início facilita e economiza tempo posterior para o missionário.
E também a conscientização da importância da pesquisa cultural. Nós vimos aqui que cerca de 13,5% deles falaram que não achavam, não, perdão, 12,7% falou que não sabia que existia a pesquisa cultural. Então, isso tem que ser conscientizado aos missionários. Esse trabalho mostrou a parte bíblica, né? Porque biblicamente isso é importante. Mostrou a parte teórica, quais são as ferramentas teóricas da antropologia, por que isso é importante de uma forma teórica, e mostrou os resultados, né? Como que na prática isso funciona? Nós mostramos os resultados, né, de alguns missionários que funcionou para esses missionários específicos que funciona. Então isso precisa ser conscientizado biblicamente, teoricamente, e os resultados para esses missionários para eles entender que funciona, que ajuda, auxilia, né, a entender a cosmovisão, a trazer uma pregação melhor, né, contextualizada do Evangelho, né, sabendo que a Bíblia lê a cultura, mas a gente tem que saber os aspectos culturais para contextualizar melhor, de forma crítica, o Evangelho, né, e ao mesmo tempo, e por último, já finalizando o trabalho, a omissão em não querer realizar a pesquisa. Nós vemos aqui que número de 13,5% não achou importante a realização da pesquisa. Ora, se a pessoa recebe um preparo, se a pessoa, se por acaso for oportunizada uma mentoria, se a pessoa entende a base bíblica, se a pessoa entende a base teórica, se a pessoa entende os resultados que realmente funcionam, e ela ainda não acha importante realizar essa pesquisa, nós vemos então que é uma omissão que esse missionário está realizando, né? Por preguiça, não sei, ou qualquer outro motivo, mas é uma omissão. É um bem que ele pode fazer e não faz. E como o Tiago nos afirma, se eu tenho oportunidade de fazer o bem para alguém não faço, eu estou pecando, né? É um bem que ele pode fazer para a comunidade, para contextualizar melhor, é um bem que ele pode fazer para o povo, né? Levando o evangelho de forma melhor contextualizada, né? É um bem que ele pode fazer, né? E que isso fique para reflexão, esse resultado dessas discussões, né? E nós vemos aqui, de consideração final, compreender profundamente o contexto em que atuam os missionários pode auxiliar a contextualizar a mensagem do Evangelho de maneira mais relevante e significativa, estabelecendo pontos de conexão, né? Contextualizando de forma melhor, entendendo a cosmovisão. Mas a gente viu que, através dos dados apresentados, principalmente o resultado da pesquisa, que os missionários enfrentam diversos desafios na realização da pesquisa. Desafios esses que precisam ser superados para enriquecer melhor o trabalho missionário. Aqui estão algumas referências bibliográficas que foram utilizadas nesse trabalho. E o meu muito obrigado a todos que me ouviram.